22. Vamos falar um pouquinho então sobre essa tentativa de PEC ou de medida provisória sendo avaliada nesse momento diante da demora desse diálogo com o Congresso, enquanto o novo governo tenta chegar nesse consenso sobre tamanho, prazo para essa PEC. Essa solução, via medida provisória, vai ganhando força em Brasília. É uma alternativa mais fácil de ser editada porque só depende do Poder Executivo com o Tribunal de Contas e assim resolveria o impasse da proposta ali no Congresso. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a diretora da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, a Vilma da Conceição Pinto. Vilma, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda ao live. A primeira pergunta que eu te faço é quais são as questões que envolvem uma medida provisória, em termos de riscos e diferenças, se a gente comparar com algo que leve a uma discussão em Congresso, como a PEC, por exemplo. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Então, quando a gente pensa nas soluções via medida provisória, a gente está falando basicamente de editar ou aprovar algum tipo de crédito extraordinário. E para aprovar esse crédito extraordinário, o governo precisaria justificar alguma situação de emergência e urgência para que consiga fazer isso. Isso criaria uma solução temporária, algo que valeria apenas para 2023 e que com isso o governo conseguiria, durante o exercício de 2023, pensar em uma solução mais permanente para o pagamento desses benefícios sociais. Agora, Vilma, entre as propostas que estão sendo ventiladas, né, tanto a do governo eleito quanto as alternativas, né, dos senadores do PSDB, não sei se você já conseguiu avaliar, claro que são apenas tratativas ainda, não tem nada definitivo. Você já consegue avaliar qual que é uma possibilidade melhor? Bom, a gente, na Instituição Fiscal Independente, a gente avaliou a PEC da transição, né, que foi apresentada uma minuta pelo governo eleito ao Senado Federal. E nessa minuta de proposta de emenda à Constituição, a gente conseguiu identificar que ela abriria um espaço para aumento de despesas primárias totais no valor de 173 bilhões de reais. Quando a gente pensa somente dentro do teto de gasto, o espaço que é aberto é de cerca de 103 bilhões e isso vai ser somado aos gastos extraordinários que o governo está planejando adotar para manter o valor do benefício assistencial do Auxílio Brasil para 2023 em R$ 600 e adicionar um benefício complementar para crianças de até 6 anos no valor de R$ 150 por criança beneficiária do Programa Social de Transferência de Renda. Então, a gente pensa num espaço que é aberto no teto de gastos, num volume significativo, mas esse valor ele não é relativo a despesas temporárias. Então, a gente não pode falar necessariamente em um waiver, a gente não pode falar necessariamente de um aumento temporário de gastos, mas sim de um aumento permanente dessas despesas. Então, a grande questão em relação a essa proposta é que a gente está discutindo um aumento de gastos sem necessariamente discutir as fontes de financiamento para esses gastos. Então, a grande preocupação está relacionada a isso. Como que a gente consegue juntar essas duas discussões? A gente não pode falar somente aumento de gastos sem pensar em como vamos fazer para pagar essas despesas. E Vilma, isso em relação a esses valores, né, como você bem destacou, que podem chegar a muitos bilhões fora do teto de gastos, quanto maior o valor, maior a necessidade de se discutir uma âncora fiscal, uma regra fiscal que seja à altura desse valor. Como é que vocês olham, então, já que você entrou nessa parte, entre o que vai ser gasto e a rigidez fiscal para equilibrar essa situação sem deixar de olhar para as pessoas vulneráveis, para aqueles que precisam, para os programas sociais que são necessários neste momento? Bom, a gente tem hoje vigora no Brasil o teto de gastos, né, que é o limite para a despesa primária da União, e dentro dessas despesas primárias também estão inclusos os programas sociais de transferência de renda. A grande questão é que esse teto de gastos, ele é um teto de gastos extremamente
rígido e que foi, de certa forma, mal calibrado. Ao longo do tempo, né, principalmente a partir de 2019, foram feitas diversas exceções nessa regra e que fez com que essa regra, além de ser uma regra extremamente rígida e que nas projeções de mercado, da própria IFE, a gente via um risco de médio prazo de descumprimento, de dificuldade de cumprir com essa regra, essas mexidas adicionais fizeram com que essa regra perdesse também a credibilidade, ou seja, a capacidade de gerar uma trajetória fiscal sustentável para as contas públicas. Então, a grande questão é como que a gente consegue elevar um debate que traga de volta esse espírito de ter uma regra fiscal, mas uma nova âncora que traga essa trajetória sustentável para a dívida pública. Então, como que a gente consegue alocar esses recursos sociais e atender essas demandas, mas também, junto a isso, pensando em alternativas para que a gente tenha uma trajetória fiscal sustentável, né? Então, eu acho que juntar essa discussão da necessidade de gastos adicionais, que é uma demanda que de fato existe e que aumentou principalmente após a pandemia, como que a gente consegue juntar essa discussão com as fontes de financiamento para isso, para que a gente consiga manter essa trajetória sustentável das despesas e não pensar num cenário de elevação contínua da relação dívida-PIB. Muito bem, a gente conversou com a Vilma da Conceição, diretora da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado Federal. Vilma, muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigada.